Quem realmente foi Che Guevara? Eu não sei hoje em dia, mas até pouco tempo atrás era muito comum a gente ver nas ruas pessoas usando camisa com a face de Che Guevara estampada. Era uma grande onda na época e usar o rosto de Che Guevara estampada na blusa estava na moda. E para alguns era um símbolo de rebeldia e luta contra a opressão. Mal sabiam estas pessoas que na realidade, ao vestirem a camisa com o rosto de Che Guevara, elas estavam levando consigo o retrato de um assassino, de um guerrilheiro, de um homem maligno, que para pôr a ideologia do comunismo em prática, ordenou e até mesmo executou pessoalmente pessoas inocentes. Isso só para você ter uma ideia básica da pessoa cruel que foi Che Guevara. Então não sai daí, porque com esse vídeo aqui eu vou te contar um pouco sobre quem realmente foi esse bicho e desmistificar esse título de herói que muita gente sem noção tenta atribuir a esse criminoso sem escrúpulos. Mas antes eu quero mandar rapidinho aqui um salve especial para quem me sugeriu o tema, os 4 primeiros que me sugeriram o tema, que no caso foi o Lucas Jeremy, o Detoner BR, o Swat e a Ana Silva. E agora sem demora, bora! Então vamos falar um pouco sobre Che Guevara. Quem foi Che Guevara? Ernesto Che Guevara nasceu no ano de 1928 na Argentina. A infância e a juventude dele não tem nada de muito relevante para poder dizer aqui no vídeo. Os fatos da vida de Che Guevara só começam a ficar interessantes a partir de 1953, que é quando ele começa a viajar pelo continente sul-americano e começa a presenciar a pobreza existente nos países sul-americanos na época. E na cabeça de Che Guevara, a solução para poder tirar todo o povo latino-americano da miséria era, veja só, implantando o comunismo continente afora. E é aí que ele começa a se envolver na política, até que no ano de 1954, Che Guevara começa a se relacionar com ninguém menos que Fidel Castro. Isso mesmo, 2 revolucionários juntos na luta contra o imperialismo opressor norte-americano, segundo o próprio Che Guevara. E é agora que as coisas começam a mudar para Che. Após ele se aliar com os irmãos Castro, o argentino agora se instala em Cuba e é aí que o mundo viria a conhecer um dos homens mais sanguinários de toda a história humana. Através de guerrilhas e de suas inspirações ideológicas, Che Guevara começa a tocar o terror em Cuba, se tornando um dos líderes, juntamente com o próprio Fidel Castro, da Revolução Cubana, que foi um movimento armado de caráter anticapitalista e anti-americano, e consequentemente de viés comunista, que com o apoio da União Soviética instalou em Cuba um regime autoritário que lamentavelmente perdura até hoje. Agora voltando a focar somente em Che Guevara, diante do sucesso obtido pelos revolucionários em Cuba, Che agora participa do governo socialista implantado no país, ocupando cargos altos na política cubana. Até aqui você deve estar pensando, pô, mas meio que parece que Che Guevara não tenha sido um cara tão maligno quanto dizem por aí, não é? Mas agora eu vou te contar um pouco do lado sombrio de Che Guevara. Um lado que queria a todo custo eliminar aqueles que não apoiavam as suas ideias. Por exemplo, uma das coisas que demonstram todo o lado obscuro de Che Guevara era uma tarefa que o deixava muito satisfeito, uma vez que ele era o incumbido de executar os opositores do movimento revolucionário. E ele fazia assim, isso com o maior prazer do mundo. Relatos confirmam que o guerrilheiro se deliciava com a tarefa de exterminar cubanos indefesos que não concordavam com as suas ideias. E até mesmo o próprio Che Guevara chegou a declarar abertamente que não tolerava oposição às suas ideias, e que os desobedientes deviam pagar com a própria vida por não aceitar os ideais revolucionários. E em diversas outras ocasiões, Che Guevara admitiu que fuzilou pessoalmente aqueles que o contrariavam. E eu nem preciso dizer aqui que Che Guevara aprontou diversos outros horrores que eu nem vou conseguir citar um por um aqui no vídeo. Porque, como vocês sabem, eu não curto muito a ideia de fazer vídeos muito longos. Porque, queira ou não, ninguém gosta de ficar muito tempo assistindo vídeos que não sejam de entretenimento, né? E quando estamos falando de Ernesto Che Guevara, fato é que eu poderia ficar aqui por horas e horas falando das atrocidades cometidas por ele. Esse vídeo aqui foi só um vislumbre básico da vida de um dos maiores genocidas que este mundo já viu. Então talvez daqui a um tempo eu volto trazendo um vídeo inteiro
falando somente sobre os atos abomináveis praticados por Che Guevara, pode crer? Então, como já é de costume, vai deixando aí o seu like caso tenha gostado do vídeo. Caso você queira deixar a sua opinião, sugestão ou crítica construtiva aí embaixo, o seu comentário será muito bem-vindo também. Se inscreve aí caso ainda não esteja inscrito no canal. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!